Vamos lá, vamos iniciar daqui um pouco, já estamos no ar aí, esperando aí para as pessoas se conectarem, né? É isso aí, pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é sexta-feira, 27 de novembro de 2020, são exatamente 18 horas e 2 minutos. Hoje nós vamos falar sobre a politização da vacina e o negacionismo à pandemia, assuntos abordados, né, serão abordados pelo viés da psicologia. A psicologia do movimento anti-vacina. E também vamos tratar sobre a relevância da psicologia para o combate à pandemia. Como eu sempre falo, o espaço aqui é aberto e democrático. Você pode participar com perguntas, observações, sugestões ou críticas. Críticas civilizadas, sem ataques, com palavrões, enfim, ataques aí que não sejam civilizados. Se quiser discordar dentro da civilidade, serão bem-vindos, inclusive. Agora, se acontecer, como já aconteceu, a pessoa vir xingar, falar impropérios, eu deleto e, com muito prazer, eu bloqueio essa pessoa. Os demais serão sempre bem-vindos, independente da ideologia política, desde que saiba dialogar. E para falar sobre esses assuntos importantes, diga-se por sinal, na conexão de hoje estão aqui Tiago Pérez, de Curitiba. O Tiago Pérez Bernardi de Moraes é cientista político, doutor em psicologia social pela Universidade Argentina John Fitzgerald Kennedy, né? John Kennedy, e pós-doutorado em Direito Constitucional pela Università degli Studi di Messina, é isso, né? Itália. É professor junto ao Centro Universitário Campos de Andrade. O outro convidado é Thales Viana Coutinho, que está em Belo Horizonte, direto das Minas Gerais. Thales Coutinho é psicólogo formado pela Universidade da Região de Joinville, a Univille, em 2010, mestre em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2015-2017, e doutorando em Medicina Molecular pela Universidade Federal de Minas Gerais. É autor do livro Impressionantes, A Ciência da Primeira Impressão, editora Artesã, 2017. É professor na Faculdade Presbiteriana Gamon, Administração e Pedagogia. É membro do Núcleo Docente Estruturante de Pedagogia da FEGAMON. É orientador de estudos do Colégio Gamon também. Gamon ou Gamon? Desculpe se eu estiver errando aqui a pronúncia, depois o Thales pode me corrigir. O Thales tem interesse pelo ensino da psicologia, bem como pela pesquisa sobre a interação entre psicologia social, a clínica e a educação. Administra também uma página de divulgação científica no Facebook, intitulada Espaço Psicologia Essencial, em conjunto com a psicóloga Mariana Rodrigues, sócio do Espaço Psicologia Essencial. Olá, Tiago Pérez e Thales Coutinho, sejam bem-vindos ao programa. Tudo bem com vocês aí? Boa noite, internautas. Boa noite, Chicão. Boa noite, Thales. É um prazer imenso estar aqui. Espaço democrático, uma sexta-feira gostosa aqui em Curitiba, esperando a chuva. Valeu pelo convite, Chicão. Boa noite a todos vocês. Eu agradeço pelo convite do Chicão para participar disso aqui, dessa conversa. E isso vai ser bem interessante para desmistificar algumas coisas relacionadas à vacina, né, e as ideias que as pessoas têm sobre o que está por trás do negacionismo à vacina, que nem sempre... Está picoteando um pouco o teu som, Thales. Fala alguma coisa para a gente ver, por favor.
Oi, tá dando para escutar normal? Ah, agora ficou legal, ficou legal. Deixa eu ver aqui quem que já está conosco aqui. Vânia Lúcia Viana está conosco, muito obrigado pela participação, está dando um oi aí. O Álvaro Jovenado, boa noite, Chicão e convidados, lá de São Paulo. Vânia Lúcia Viana, boa noite, boa tarde para você, está dando aí. E ela diz, oi, Thales, tudo beleza aí, Thales? Wilson Ribeiro, boa noite, o Wilson do Cabrinho está sempre conosco aqui. Vou fazer uma live com o Wilson aí no sábado de manhã, legal. Tânia Pastorello, boa noite, Chico, lá de Foz do Iguaçu. Tânia, muito obrigado por nos acompanhar aí, vai ser muito legal essa live aqui. E eu peço para vocês aí que já estão conosco, por favor, se puderem compartilhar aí para que, né, nas páginas, ou marcar amigo de vocês, e compartilhar também, para que mais pessoas conheçam o que essas duas feras aqui têm para nos dizer hoje aqui, e também, evidentemente, para conhecer o nosso trabalho, né? Diz aqui o Marcelo Marcelino, um abraço ao Chicão e aos demais convidados. O Marcelo Marcelino, estamos sempre fazendo live juntos aqui, o professor Marcelo Marcelino. Vânia Lúcia Viana é de Niterói, legal, Niterói, Rio, lá no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí. Giovanni Costa, boa noite, sou Giovanni, colega do professor Thales da Fegamon, grato pelo convite. Legal, um grande abraço, Giovanni, um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês aí. E vamos iniciando, então, para esquentar os tamborins, Tiago e Thales. Eu vou fazer o seguinte, referente sobre essa compra e essa distribuição dos testes RT-PCR, que eu vou colocar aqui, também, para a gente dar uma olhada enquanto vocês falam, né? Sobre a compra e distribuição pelo Ministério da Saúde. Né? Eu peço o que vocês teriam a comentar sobre isso, que, segundo a imprensa, o governo comprou além do necessário e não distribuiu nos estados e municípios. Parece que foi uma pichotada do governo Bolsonaro. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que é militar, especialista em logística, ao menos é o que diz a imprensa, né? Ele falhou na sua própria especialidade, que é a logística. Com vocês, quem que começa aí? Enquanto eu vou colocar... Eu vou dar uma fala, depois eu passo para o mestre. Olha, é assim, Chicão, se a gente voltar no tempo, o ministro Nelson Teich, o então ministro Nelson Teich, ele elaborou uma matriz. Só deixa eu ver antes aqui. Só um momentinho, desculpe. Leia para a gente aí, Chicão. Ó, jornal aqui da UOL. Então, nós não estamos inventando nada aqui. O jornal diz, por prazo de validade, o governo pode jogar fora milhões de testes. Aqui, do UOL, São Paulo, 22 de 11 de 2020. Comprados pelo Ministério da Saúde, 6,86 bilhões de testes para diagnosticar, quase 7 milhões de testes, para diagnosticar o novo coronavírus, perdem a validade entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem. Estocados em um armazém do governo federal em Guarulhos, os testes tipo RT-PCR não foram distribuídos para a rede pública e podem acabar sendo descartados. As informações são do jornal O Estado de São Paulo, diz a matéria do UOL. Segundo a reportagem, o SUS, Sistema Único de Saúde, já aplicou 5 milhões de testes desse tipo, ou seja, o Brasil pode acabar jogando fora mais exames do que já realizou até o momento. Ao todo, já foram investidos quase 765 milhões em testes. E as unidades para vencer custaram 290 milhões. Então, diz aqui, ó, de acordo com o jornal, a responsabilidade pelo possível prejuízo virou um jogo de empurra-empurra entre ministros da Saúde e estados e municípios, porque a compra é feita pelo governo federal, mas a distribuição ocorre mediante a demanda de governadores e prefeitos. Muito bem. Então, lida a matéria, feita a pergunta, o que vocês teriam a dizer aí sobre o especialista em logística e sobre essa compra falhada aí do governo?
Jogo rapidíssimo. Assim, esse é um erro de continuidade, na verdade, né? Nós estamos na terceira gestão do Ministério da Saúde. A primeira começou com Luiz Henrique Mandetta, que estava saindo bem, um corpo técnico bem interessante, com bastante inserção na mídia, com um apelo significativo à população, sobretudo relacionado ao isolamento e ao distanciamento social. Segundo, ministro Nelson Teich, ele teve um objetivo claro, que era desenhar uma matriz de risco para todos os estados e cidades usarem de modelo, desenvolver um plano de combate à Covid-19 no Brasil, que ainda não está pronto, não ficou pronto ainda na gestão Pazuello, e coordenar a compra e distribuição de 49 milhões de testes. E o objetivo era testar mais ou menos 1/4 da população, 25%, e não só as pessoas que tinham sintoma, não só as pessoas aí com suspeita, mas todos, né, testar e isolar. Porque se nós olharmos para a estratégia dos países que conseguiram vencer a Covid-19, esse foi o caminho. Isolamento social, testagem. Um exemplo aqui que eu dou, Chicão, são os países próximos ao Vietnã. Aliás, o próprio Vietnã, Tailândia, Mianmar, Malásia, Filipinas. Uma regiãozinha ali. No Vietnã, por exemplo. Vietnã, Chicão, é um país menor que o estado do Paraná, com uma grande densidade populacional, 100 milhões de pessoas, ou seja, metade de um Brasil, e eles estão a 1.000 quilômetros, né, da China, muito perto do epicentro da Covid-19, e eles tiveram 35 mortes por Covid-19, 35 mortes. 35 mortes é a soma de 2 dias aqui em Curitiba, agora que nós estamos enfrentando a segunda onda. Então, eu acredito que essa questão dos testes, deles terem acumulado, etc., se deve, primeiro, em razão de não haver ainda um plano nacional de combate à Covid-19. O ministro Pazuello, ele está há 7 meses no governo, eu acho que não foi o suficiente para ele desenvolver isso aí. Se fosse eu no meu emprego, eu teria sido mandado embora. Se eu sou contratado no meio de uma crise e eu fico 7 meses, começa a segunda crise, mas de fato aí o Jair Bolsonaro tem um grande apego, né, a ele, né? O ministro Pazuello chegou ainda, enquanto estava doente de Covid-19, gravar um vídeo de fake news dizendo que ele já estava curado, que a cloroquina foi o grande milagre, e ele ainda disse que inteligente é quem que manda quem pode, inteligente é quem obedece. Enfim, eu acho que isso já diz bastante quem é o ministro Pazuello e que tipo de desempenho a gente pode esperar. Antes do Thales falar, eu gostaria de ver aqui, o Ari Lima. Boa tarde, amigos. Boa tarde para você também. E tem também, na minha página pessoal, está também o nosso amigo Aloysio França, que é presidente da Rádio FM Nova Pinhais, rádio comunitária. Até eu peço, se o Aloysio quiser fazer alguma pergunta, que, por favor, venha aqui para o blog do Chicão Somavila, no próprio Facebook, que assim eu consigo mostrar a pergunta aqui que queira fazer. Então, Thales Coutinho, por favor, com você a palavra. Sobre a estratégia. Na verdade, Sim. Então, na verdade, o Thiago já explicou o aspecto burocrático, né, histórico que aconteceu, né? De fato, essa série de erros aí. Mas eu queria falar sobre uma possível explicação para esse comportamento, para uma negligência desse tamanho, né? Eu até acredito que o Pazuello possa ser realmente um especialista em logística, tá? Já que ele tem essa fama, alguma razão talvez tenha para isso. Mas o que acontece é muito simples. A gente aloca a nossa atenção, a gente escolhe fazer alguma coisa quando aquilo, ou aquele objeto, ou aquela missão nos motiva. A gente está motivado para fazer aquilo. Então, a motivação, na verdade, é o que faz com que o nosso comportamento se mantenha no foco e direcione o nosso foco para aquilo ali. E
o discurso, a lógica desse governo, ela é uma lógica de negacionismo. Então, não há motivação para cuidar da saúde. Não há motivação para monitorar quantos testes têm validade ou alguma coisa assim. Então, isso mostra que mesmo alguém importante ou que tenha grande conhecimento teórico, técnico, uma área como essa de logística, né, de controlar para onde vai determinada coisa e tal, pode ser tão incompetente como aconteceu, porque simplesmente a motivação dele não está ali. Né? Então, essa, na verdade, ela é uma consequência desse espírito de negação. Né? Então, e é por isso que outras coisas também não funcionam, outras coisas acabam também não dando muito certo. Então, o que eu queria trazer é que tem o aspecto de mudança, né, de confusão, de saiu um, entrou outro, e aquela coisa toda, apesar de ele realmente já estar lá 7 meses, quase 8. Então, mas é que assim, pode entrar outro, enquanto esse espírito de negacionismo da ciência, o negacionismo da saúde não desaparecer, ou pelo menos não ser minimizado bastante, isso vai continuar acontecendo. Não é uma característica de um indivíduo, é uma característica do corpo que está lá, do corpo de pessoas que estão lá, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido assim que acaba explicando o que pode ter acontecido com um indivíduo com um grande conhecimento logístico ter perdido milhões de coisas assim, sem nenhuma razão ou outra aparente. Perfeito, perfeito. Ok, nós vamos continuando aqui, né? Veja só, a vacina AstraZeneca, né? Já que nós esquentamos os tamborins, vamos partir agora para os assuntos. A vacina AstraZeneca, né? Ela tem uma menor eficácia. O indicador médio de eficiência da vacina para a Covid-19 da AstraZeneca saiu o que em 70% inferior ao das outras 3 vacinas candidatas, aí, como a norte-americana da Pfizer, a Rússia Sputnik V e a vacina de outra empresa farmacêutica norte-americana, a Moderna. A Pfizer tem uma eficácia, né, de 90% contra a Covid. A Moderna americana, 94,5%, e a Sputnik tem 92%. Eu quero mostrar aqui também para os nossos seguidores, com respeito aos nossos seguidores, da onde são essas matérias. É muito importante, né, a gente trazer ao conhecimento das pessoas como é que isso acontece. Aqui, ó, é do site 247, que o site 247 também sempre está acompanhando os grandes jornais. Vacina AstraZeneca contra o Covid, comprado por Bolsonaro, é a menos eficaz. Diz aqui, ó, Sputnik, matéria do Sputnik, o jornal russo. O indicador médio de eficácia da vacina Covid da AstraZeneca, que saiu a 70% inferior, que nós lemos aí tudo. Assim, a vacina da AstraZeneca é menos eficaz entre as 4 vacinas que reportaram sua eficácia neste mês. Em 9 de novembro, a Pfizer declarou que sua vacina era 90% eficaz contra a Covid. Em 16 de novembro, a Moderna afirmou que sua vacina era 94,5%. Ambas as vacinas são baseadas em uma nova tecnologia de RNA mensageiro. Enquanto isso, a vacina Sputnik tal demonstrou 92%, como nós já lemos ali, né? Porém, tal novidade está levando a algumas preocupações sobre quão confiável deverá ser a vacina, né? Bem como sobre outros possíveis efeitos colaterais. Adicionalmente, existe preocupação relacionada ao fato de que muitas doenças humanas são causadas por vírus de animais. Uma pesquisa recente, conduzida pela Agência Internacional de Pesquisas YouGov, né, em 11 países, com 30% da população mundial, revelou que 9 entre 10 pessoas preferiam uma vacina baseada no adenovírus humano, em oposição à plataforma do adenovírus de chimpanzé. Bem, eu não manjo nada disso, né? Mas eu pergunto para vocês aqui, o que estaria acontecendo
para que o governo Bolsonaro haja dessa forma, ou seja, politizar a vacina, que poderá salvar vidas de muitas pessoas. Apesar, os dados estão aí, mas está havendo uma politização da vacina. Que é de Oxford, que é isso, que é aquilo, e ela não se mostrou tão eficaz. Inclusive, ontem eu estava vendo uma matéria no Jornal da Cultura, com especialistas, o Liechtenstein lá e outras, enfim, eu tenho acompanhado direto, e eles estão dizendo que a de Oxford está um problema. Então, eu peço a opinião de vocês que entendem disso. Como que vocês veem essa guerra ideológica aí das vacinas? Eu vou fazer um comentário rápido, depois eu passo para o mestre, mas eu penso o seguinte, Chicão, em que outra oportunidade na sua vida você ficou discutindo o nome de vacina ou a origem das vacinas? O Brasil já tem, eu acho que um dos maiores programas de imunização do planeta e nunca foi alvo, né, de discussão. Eu não sei de onde vem a BCG, nenhuma vacina. A única muito bem lembrado. Eu não lembro de quando eu discuti, eu fiquei sabendo, vacina vem daqui, dali. Legal, muito bem lembrado. A única coisa que eu me lembro da infância era se a vacina era a gotinha do Zé Gotinha ou se via doer no braço, era a única coisa, a única preocupação. Então perceba que tudo isso que está acontecendo é um fenômeno aí da polarização, né, gerada aí pelos líderes e que também está sendo aí hipertrofiada aí pelos ânimos na população, incluindo também o discurso sobre a obrigatoriedade, né, da vacina. Lembrando que o próprio Jair Bolsonaro, junto com o então ministro Sérgio Moro, assinaram um documento aqui autorizando a vacinação compulsória, evidentemente aqui pensando no bem-estar coletivo, né, porque o nosso governo, né, ele segue a lógica positivista, né? Aliás, na nossa bandeira está o semblante ordem e progresso, né? Então, aqui o progresso, né, seria o se basear na ciência, e a ordem, né, seria aquela lógica kantiana do bem coletivo, né, acima do bem individual, né? Então, aliás, eu não sei nem por que estão discutindo, eu sei, né, porque estão discutindo isso ainda, mas essa discussão ela é pautada, sobretudo, em ideologia e paixão política, e muito pouco, né, em ciência. Thales, é com você. Então, eu acho que eu até gosto de pensar mais ou menos aquela lógica do Matrix, sabe? Quem está numa simulação da realidade. De uma certa forma, esse momento é uma simulação de um grande experimento social. Sabe por que é um experimento social? Porque o que acontece? O teu som está picoteando, Thales. O teu som está picoteando. Está dando interferência e não está dando para entender. Vixe. Melhorou agora? Está melhor? Melhorou, sim. Está melhor? Não. Então, o que eu a gente está vivendo uma espécie de experimento social forçado. Um experimento social que a gente vai ter que tirar alguns aprendizados dele daqui para frente. E uma parte da responsabilidade dessa confusão toda que está existindo em cima da vacina, obviamente, é por causa de discursos políticos. Tá? Mas uma parte desse problema também é pela maneira como são noticiados os avanços da vacina. Tá? Então, cria-se uma espécie de corrida armamentista para quem vai ter a vacina mais eficaz, e aí um coloca 92%, aí o outro vem com 94%, aí vem... E isso vai provocando no público esses dados incertos, né? Os dados dúbios, as informações dúbias, que são aquelas que, apesar de se basearem na ciência, mas é uma ciência ainda muito incipiente, porque a gente está com uma ciência incipiente, a gente está divulgando no dia seguinte da publicação. Isso é uma coisa que praticamente nunca existiu em mídia de massa,
né? Então, os dados que aparecem nos livros, nos documentários, nos filmes, são geralmente dados consistentes, de anos de pesquisa. Você não tem, assim, uma publicação sem ser revisado por pares, que aí o cara já está no jornal falando sobre aquilo ali, e daí já está não sei aonde, e aquilo vai indo, vai indo, vai indo. E isso pode ser perigoso para a interpretação pública da ciência. E quando o público interpreta a ciência de maneira duvidosa, aí ele começa a alimentar crenças conspiratórias. Então, o que basicamente eu vejo acontecer? A gente tem um aspecto da política, né, de discursos de Bolsonaro e de outros também, né, que vão na negação, colocando que tem chip dentro da vacina chinesa, e coisas dessas barbaridades que a gente acaba vendo, né? Mas também tem uma divulgação científica muito apressada. E uma divulgação científica muito apressada que vai se atropelando. Então, quando vem aí todo mundo tem esperança na vacina de Oxford, que era a grande esperança. Aí agora já veio um problema da vacina de Oxford. Então agora já não sei se eu vou deixar alguém enfiar um negócio em mim, que eu não sei se uma hora você tem uma esperança, outra hora você já leva um balde de água fria. Então, a ciência ela tem um tempo que é diferente do tempo da sociedade. É isso que as pessoas precisam. Depois, eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir mais para frente, porque é a alfabetização científica que falta muito no povo brasileiro. A ciência não é de balcão, não é assim, vou fazer e aí amanhã já tem então uma panaceia, já tem um negócio que vai salvar todo mundo, né? Sempre que você tem esse pensamento, surge o quê? Surge clonopina, surge anita, surge ivermectina, surge essas coisas assim que, sabe, você não... Isso é fruto dessa ideia. Não temos nada, mas aqui tem um negócio aqui desesperado para salvar alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que a responsabilidade pelo problema relacionado à vacina, ela tem um braço na política, mas ela tem um braço na forma como a mídia está noticiando isso. E o mais interessante é porque isso não é feito com... E esse é o assunto mais delicado, é o aspecto mais delicado. Né? É o que eu falo até em aula, isso. Você viu, Thales? A coisa mais difícil da gente tentar... Thales, se você puder ficar um pouquinho mais para trás, talvez, eu não sei o que está acontecendo com o teu som, que ele está picoteando ainda. Eu não sei o que... Experimenta continuar daí, vamos ver. Se tiver positivo, eu faço um positivo aqui. Não, beleza. Então, mas só para finalizar aqui, se você faz esse tipo de... Então, uma das coisas que é mais difícil você conscientizar um dos tipos de pessoa, isso pode soar paradoxal, mas não é, tá? Um dos tipos de pessoa mais difícil você conscientizar é a pessoa com boa intenção. Porque a pessoa com boa intenção, ela tem a certeza de que ela está fazendo certo. Então, o que acontece? Quando vai alguém na mídia falar Oi? Você tem que continuar para trás como você estava. Não sei se você mudou, né? Que está um problema mesmo de som. Aí, ó, se ficar daí, ó. Não. Tranquilo. Não, mas então, quando você tem uma pessoa ou um grupo bem intencionado, aquela pessoa ela cria até uma espécie de aura em volta dela, que criticar parece que você está indo contra a ciência, ou indo contra o conhecimento. Mas não, às vezes tem coisas que são feitas com a melhor das intenções e tem um resultado terrível em médio e longo prazo. Tá? Então, muitas dessas mídias que divulgam com uma maneira muito bem intencionada, querendo colocar esperança na população, querendo criar um espírito de grupo, querendo colocar, não, estamos vencendo a pandemia, mas a maneira como ela traduz essa esperança na população, eu vejo, infelizmente,
como, algumas vezes, né, como um grande tiro no pé. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem que está conosco aqui. Aqui, ó. Antônio Silva, grande professor Tiago. Tá aí o Salve, Antônio. Antônio. Grande abraço. Ó, tamo junto, Antônio. Legal, 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 bacana. E é o seguinte, mais ou menos nessa linha, né, numa abordagem psicológica, como poderia ser explicado o negacionismo de Bolsonaro e de seus ministros sobre o coronavírus e quais os efeitos que esse negacionismo pode causar à sociedade de um modo geral? Eu vou fazer aquele mesmo bate-bola. Eu lanço aqui e depois passo para o mestre. Olha, o Brasil hoje ele vai integrar aquilo que se chama de G4 da Covid-19, né? Que são os poucos países que negam que ela existe. Os outros seriam a Nicarágua, o Uzbequistão e a Bielorrússia. Veja que time de países, hein, Chicão? Todas ditaduras totalitárias, né, com chefes ali de Estado populistas, né, muito fulgurados, né, na questão da própria imagem. Então, aqui, percebe-se que, ao meu ver, é uma agenda direcionada com um intuito político muito específico, né, como é o caso, por exemplo, do antagonismo que o Jair Bolsonaro exerce em relação ao Dória e a vacina, né, produzida a Coronavac. Ele enxerga, evidentemente, o Dória como um rival eleitoral decisivo, né, na eleição de 2022, e ele antecipa que a vacinação em massa, né, partindo de São Paulo, poderia dar, né, algum tipo de capital político, algum tipo de capital eleitoral ao Dória. Então, todo esse maniqueísmo, né, em parte do governo, ao meu ver, dificilmente o Bolsonaro acredita. Essa é a minha opinião. Talvez vocês pensem diferente, mas eu acho muito difícil alguém que tem informações tão boas, né? Você tem uma BIM, por exemplo, na sua mão, né? Você pode saber coisas que para nós aqui, né, réis mortais, é difícil. Eu acho que ele não é tão desinformado assim, mas ele está utilizando essas informações aí para perseguir os objetivos políticos dele. Muito ancorado estava, né, na figura do Donald Trump, que era, né, o amigo imaginário, né, do Jair Bolsonaro, né, segundo o Le Monde, e agora está órfão, né, dessa amizade. Aliás, até o momento ele não reconheceu a vitória de Joe Biden, não sei o que ele está esperando. Enfim, é um governo todo atrapalhado que segue aí uma agenda própria, né? E a Covid, de fato, ela não é prioridade, né? Como eu bem disse, o Brasil ainda não tem uma diretriz nacional e até hoje ele se ancora naquela história lá de não, mas o STF disse que é uma prerrogativa de governos e estados. Nunca disse isso. Na verdade, o que o governo não pode fazer é trazer uma medida menos restritiva para municípios e estados, mas medidas mais restritivas, ele tem plena liberdade. É que ele ainda não se mexeu para fazer isso. Mas, de fato, medidas mais restritivas, o governo federal tem toda a possibilidade jurídica, né? Não há nenhum tipo de impedimento. Então, eu acredito que todo esse discurso negacionista não deriva exatamente das atitudes, ou seja, daquilo que ele acredita, mas, ao meu ver, é maniqueado com intenções políticas. Thales, e você, então, sobre quais os efeitos que esse negacionismo do presidente e de seu quadro ministerial pode provocar na sociedade? Depois da tua resposta, eu vou ler uma pergunta do Marcelino, depois que você responder. Não, perfeito. Os efeitos desse negacionismo são enormes, né? Por uma razão muito simples. Essas ideias, as ideias conspiratórias, elas... Fica um pouco mais para trás, por favor. Mais longe. Aí, ó. Parece que melhorou aí.
Tá. Não, o que eu quero dizer é que as ideias conspiratórias, elas correm rápido. E elas contaminam muito, muito facilmente a mente das pessoas. Então, quando você tem alguém, principalmente num cargo de poder, que é uma autoridade, a natureza humana é uma natureza de obediência. Tá? Em geral, as pessoas obedecem mais do que mandam. Tá? Então, quando você tem uma figura de autoridade que expressa ideias nesse sentido, isso incentiva que outras pessoas nutram a mesma coisa, ou que manifestem. Oi? Tá dando pra... Volta. O Tiago caiu, mas ele já entra, tranquilo. Ele só clica de novo no link lá, ele já entra. Ele caiu não, lá. Não, tranquilo. Então, mas só porque eu estou falando isso, então as pessoas elas vão se contaminar muito facilmente com essas ideias, principalmente ditas por um presidente da República, né? Então, os efeitos disso são vários. Por quê? E tem um outro detalhe, além dela correr rápido, além dela capturar facilmente a mentalidade das pessoas, uma teoria conspiratória, porque movimentos anti-vacina são teorias conspiratórias, né? Elas também não são únicas. O que a gente sabe, na verdade, hoje, é que a pessoa que crê numa conspiração, ela crê em outra, em outra, em outra. Tá? Então, o cara que não acredita na vacina também é o... Oi? É o seguinte, eu vou pedir para você, Thales, se você puder sair e entrar novamente para ver se melhora o teu som, que ele está picoteando. Você está sendo bastante legal, está conversando, está explanando legal, mas ele está picoteando. Eu acredito que as pessoas possam não entender direito. Enquanto que você sai e volta, eu vou ler aqui a pergunta do Marcelino e a gente vai... Você pode sair e entrar, clicar no mesmo link aí, tá ok? Beleza? Tá bom, beleza. Valeu. Olha aí, enquanto ele vai lá, Tiago, vou por aqui, o Marcelo Marcelino, professor. A discussão sobre as vacinas também reflete uma disputa geopolítica e estratégica onde as grandes potências como Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Alemanha e Suécia entraram nessa batalha pela hegemonia econômica diante dessa narrativa. Diz ainda o professor Marcelo Marcelino, a política, a ideologia e a economia fazem parte dessa disputa através destas narrativas. A dominação ideológica na pós-verdade procura questionar a legitimidade da ciência como elemento central através de narrativas religiosas e transcendentais. Deixa eu ver se eu consigo ler o resto aqui. Para demonstrar, aqui já não está aparecendo, mas eu vejo mais para frente aqui, religiões procura desmontar, é isso aí mesmo. O que você acha dessa colocação do Marcelino aí? Grande abraço, professor Marcelino, excelente, eu concordo em número, grau, gênero. Aliás, o termo pós-verdade, ele entra para o dicionário de Oxford em 2018, depois, enfim, como uma continuidade ali, né, do que Donald Trump foi fazendo no poder, porque o pós-verdade, ele dá aquela ideia da sociologia de liquidez, né, do Zygmunt Bauman, de que algo é verdade hoje, é mentira amanhã, e você não sabe o teor das coisas. E um ponto Chicão, casando aqui com a psicologia, aquilo é um teorema, é uma única frase, na verdade, mas é uma teoria. Aquilo que você acredita que é verdade é real em suas consequências, mesmo não sendo. Repito, aquilo que você acredita que é real em suas consequências. Então, quem acredita que ozônio cura, que vacina faz mal, que etc, ele vai arcar com as consequências disso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump, em um discurso, falou de injetar desinfetante na veia
para curar a Covid. Enfim, falou como um bufão da boca para fora, mas várias pessoas foram lá e morreram, né, intoxicadas por conta de desinfetante. No Irã, se espalhou uma fake news de que metanol curava coronavírus. Já imaginou tomar metanol? Você fica, na melhor das hipóteses, você fica cego na hora, né? Você fica, tem ali seu sistema nervoso ali todo comprometido, ou morre mesmo, né? Então, de fato, aqui você tem os países aqui brigando, né, por uma hegemonia, junto com as empresas, e de fato, né, a Covid-19, ela é uma crise, uma doença sistêmica, né? No nosso organismo, ela atinge o corpo inteiro, e na nossa sociedade, ela atinge a sociedade inteira. Ela atinge a política, ela atinge a economia. Aliás, a gente está vendo o reflexo disso, né? $1 a R$ 5,60 indica que o mundo acha inseguro colocar dinheiro no Brasil, e eles estão tirando o dinheiro daqui, e os investidores já deixaram bem claro que eles só vão retornar o dinheiro ao Brasil a hora que o Brasil der uma resposta à Covid-19 e aos nossos problemas ambientais. E, ao que parece, esse governo não está preocupado nem com a Covid-19, nem com os problemas ambientais, e, consequentemente, ele está prejudicando a economia. Não existe, né, essa dicotomia criada, enfim, não só pelo presidente Jair Bolsonaro, né, mas por Donald Trump, né, por outros, que existe uma rivalidade, né, entre economia e saúde. Na verdade, uma coisa está atrelada à outra, e todos os países que investiram fortemente em saúde e que conseguiram se recuperar de maneira mais rápida, né, como eu falei aqui da Nova Zelândia, do Vietnã, etc., foram os países que economicamente mais se recuperaram. Não existe essa dicotomia. Aliás, o sentido é justamente o contrário, né? Países como o Brasil, por exemplo, que não tem nenhuma perspectiva de acabar com a primeira onda, que já se encavalou com a segunda, representam um grande risco para o sistema financeiro internacional. Imagina você tem lá o seu dinheiro na República da Banana, você tira na hora, né? Você vai levar para uma Suíça, para que não deve estar tão bom assim também, mas a Suíça, por exemplo, você vai ter um regime bancário lá, onde praticamente nada é crime fiscal. Então, você leva para lá o seu dinheiro, vai ter um pouquinho mais de segurança, mas aqui, completando o que o Thales falou, esse negacionismo, ele é muito ruim, porque, infelizmente, o presidente da República, ele tem um grande capital social e influencia demasiadamente as pessoas, de maneira muito desproporcional. Então, eu posso vir falar disso todo dia para os meus alunos, para eles ficarem em isolamento. Você pode falar no seu blog, o Thales fala para os alunos dele, mas basta uma única fala do presidente da República para você promover grandes aglomerações, né? Para você comprometer a saúde das pessoas. E essa é uma razão, inclusive, que vários grupos aqui do Brasil formalizaram, né, no Tribunal Internacional Penal, uma ação aqui tentando enquadrar o Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio, né? Perfeito, perfeito. Realmente a palavra de um presidente, de um político, de um prefeito, de um governador e de um presidente da República tem uma influência enorme entre essas populações, claro, cada um na sua instância, sem dúvida nenhuma. A palavra de um presidente, de um prefeito ou de um governador realmente tem muito peso na sociedade. Enquanto ela não entra, nós vamos continuando aqui, ó, que é o seguinte, ó, muitas pessoas colocam nas mãos de Deus, e eu conheço pessoas, falaram para mim já, às vezes por telefone, às vezes você está andando na rua, assim, você, oi, tudo bem, beleza pura e tal, de longe, né, você está andando com máscara, fazendo exercício, às vezes encontra uma pessoa, daí, pô, tá sem máscara, aí, não, Deus sabe o que faz, o que é do homem o bicho não come, desse jeito aí é pedir para morrer, né, mas tudo bem. Então, muitas pessoas colocam nas mãos de Deus a possibilidade de serem ou não acometidas pelo coronavírus, e elas passam a andar
por aí, sem preocupação, um tanto despreocupada, e muitas vezes, como eu já presenciei, e a gente vê também, você pode ver nos jornais, na televisão, enfim, nos blogs, nas redes sociais, pessoas aí andando com máscara no nariz, ou sem máscara, etc. e tal. Então, eu pergunto, né, se somente a fé pode ser um instrumento de salvação ou imunização em relação ao coronavírus. Essas pessoas teriam sofrido alguma influência de teorias conspiratórias, como nós estávamos falando agora? Aí, voltou. Voltou e eu vou falando aqui. Só uma pergunta. Você escutou que eu narrei aqui, Thales? Então, eu vou passar para ele. Tá legal? Aqui, ó. Thales, você vê, muitas pessoas colocam nas mãos de Deus, né, a possibilidade de serem ou não acometidas pelo coronavírus. E elas passam por aí, elas vão, caminham, andam, se movimentam, se deslocam, sem preocupação. E também muitas vezes sem os cuidados necessários. E a pergunta que eu fiz é se somente a fé pode ser um instrumento de salvação ou de imunização para o coronavírus, e essas pessoas que agem dessa forma teriam sofrido alguma influência de teorias conspiratórias? Eu vou, mesmo esquema. Olha, Chicão, assim, aqueles países que eu falei para você, Vietnã, Mianmar, etc., aqueles países, culturalmente, eles já estão habituados com pandemias. Passaram por várias recentemente, né? MERS, SARS, várias, H1N1, etc. E um outro ponto, se você pensar o Vietnã, Chicão, eles ganharam dos americanos na guerra. Eles ganharam dos americanos entulhado dentro de trincheira, né? Você ali 5 dias, 7 dias, uma semana dentro de uma trincheira, e os americanos aqui com helicóptero Apache, né? Aliás, foi o John Kennedy, né, que parou a guerra do Vietnã, e isso possivelmente motivou a morte dele, mas o fato trincheiras e canais subterrâneos, né? Exato, igual tatu, né, no chão. Então você imagina, Chicão, a disciplina, né, desse povo, né? Quando a gente fala então dos cuidados em relação à Covid-19, é um assunto difícil, assim, mas ele é multifatorial. Primeiro, eu acho que é essa questão da cultura. Lá na Ásia, qualquer coisa, eles já estão de máscara, eles já estão fazendo distanciamento um do outro. Segundo, as culturas comunitárias, né, elas acabam exercendo aqui um cuidado maior do que as culturas individualistas, né? Geralmente, nas culturas individualistas, as pessoas são mais egoístas, né? Elas correm atrás do seu objetivo em revelia do outro, ou seja, se eu quero ir na festa, eu vou na festa, eu não estou nem aí se o Chicão não quer ir na festa, o cara vai e pronto. Mas existem outros fatores, assim, por exemplo, a proximidade, né? Se você teve alguém na sua família que morreu por conta de Covid-19 ou teve sequelas por conta da Covid-19, isso já pode mudar significativamente as suas atitudes. Ou ainda as pessoas que você considera importante dentro do seu vínculo, como, por exemplo, o presidente que você votou, o seu patrão, o seu pai, os seus amigos. Quanto mais pessoas no seu vínculo estão preocupadas com a Covid-19, enxergam a Covid-19 como perigosa e se cuidam, né, mantêm distanciamento e isolamento, maior a probabilidade de você também fazer isso, né? Agora, claro que no sentido oposto, as teorias conspiratórias, elas tendem a levar o indivíduo para um outro caminho. Como o Thales disse, a teoria conspiratória, geralmente, ela vem acompanhada num combo. O terraplanista, ele toma cloroquina, ele põe a máscara no queixo, ele senta lá no negócio de ozônio, é uma sequência de coisas, né? Infelizmente, aqui, a atitude, né, ela é um preditor aqui razoável do comportamento, e existem evidências, por exemplo, de que no Brasil, os eleitores do Jair Bolsonaro,
eles mantêm menos a quarentena, né, o isolamento, do que os que votaram em outros casos. A gente não precisava nem ter feito um estudo científico, né, para provar isso, mas estão proliferando aí evidências que vão nesse sentido. Legal. Thales, e a fé, ela serve como um imunizante contra o coronavírus? A fé tão somente? Antes de você responder, deixa eu ver aqui. Vânia Lúcia Viana, o presidente deve ser enquadrado neste crime mesmo. É um irresponsável e com mente distorcida. E falou aqui também que é bom que você votou, Thales. Então, Thales, a fé, ela pode ser considerada um imunizante contra a Covid-19? Como é que dá para explicar a visão dessas pessoas que, não, eu só pego se Deus quiser que eu pego, o que é do homem o bicho não come, tipo assim. Então, tem várias possibilidades para explicar esse fenômeno, né? Mas é interessante, vou tentar ir por parte aqui, né? A fé, ou a crença religiosa, ela produz analgesia nas pessoas. Então, o indivíduo, quando ele é muito religioso e está passando por uma dor, por exemplo, uma pessoa que está com estágio terminal de câncer, ou a pessoa que está, enfim, e ele reza, ou ele recebe a visita de um líder religioso, ou ele faz algum tipo de ritual religioso, tá? Isso ameniza a dor dele, aumenta a tolerância dele na dor que ele está sentindo. Isso já é demonstrado, né? Não tem nada necessariamente aí porque a ciência não se ocupa da existência ou não de nada sobrenatural, né? Mas a gente consegue explicar com bastante dado biológico porque esse fenômeno acontece, tá? Então você tem isso. Então, numa certa da pandemia, né, quando você recorre a uma explicação religiosa para o fenômeno, ou se sente amparado por isso, é claro que você vai se sentir mais poderoso, você vai se sentir mais imbatível, né? E aí, se sentindo dessa maneira, há um conforto maior em sair na rua, sem respeitar medidas de proteção e uma série de coisas, né? Então, a religião, a fé, né, a crença, ela tem esse efeito, certo? Mas mais do que isso, é porque tem diferentes... quando você vai estudar psicologia da religião, ou alguma coisa assim, você vê que, na verdade, as religiões elas são diferentes por uma razão, porque a base de matrizes religiosas distintas, ela é distinta no comportamento humano, na cognição humana, tá? Então, tem religiões em que, de fato, você tem uma maior responsabilidade sobre o seu destino, e tem outros que você não tem praticamente responsabilidade nenhuma pelo seu destino. Tá? Então, aqueles indivíduos que professam algum tipo de religião, em que a responsabilidade dele pela vida, pela consequência que vai acontecer na vida dele é muito pequena, esse indivíduo vai ter uma tendência maior a, nutrindo essa ideia de que está protegido, a se lançar no mundo. Tá? Porque ele realmente está nas mãos de Deus. Certo? Então, ele não precisa cuidar ou da vida dele, ou alguma coisa, porque já está tudo traçado. Certo? Então, e tem outras religiões que não, que há uma responsabilidade individual bem grande. E tem outras religiões que não, que há uma responsabilidade individual bem grande. Tá? Então, isso, de uma certa forma, faria com que o indivíduo não se rendesse tanto à tentação de colocar uma máscara no queixo. Certo? Mas é interessante porque as religiões, elas surgiram, a crença em Deus, ela é uma coisa da natureza humana, tá? As pessoas, desde as crianças pequenas, desde antes de ser apresentadas a doutrinas religiosas ou coisa do tipo, já nutrem crença em seres sobrenaturais. E já modulam o próprio comportamento acreditando que estão, por exemplo, sendo fiscalizadas por alguém. Tá? Então, a crença em algo que, de uma certa forma, governa o nosso comportamento, mais ou menos, ela é da natureza humana.
Tá? Só que a religião não. A doutrina, a linha que você vai seguir, é claro que ela é uma construção cultural. Mas é interessante por que eu estou falando isso, porque a divergência, a segmentação religiosa, a divisão religiosa, ela é um mecanismo, é uma estratégia que a civilização utilizou para combater pandemias, para combater o risco de infecção por doenças contagiosas. Tá? Então, a gente tem uma série de trabalhos mostrando, por exemplo, em sociedades, em países, né, em nações que têm maior risco das pessoas contaminarem com alguma doença qualquer, né, há mais número de religião naquela região. Então, o evangélico aí se divide em vários evangélicos. E aí vai... Então, essa ideia de ir criando um clã, tá? Um grupo pequeno de pessoas, e que até se relacionam entre eles. Você vê até hoje em dia a dificuldade que tem de relacionamento amoroso mesmo acontecer entre religiões diferentes. É algo que não é bem visto pela sociedade, é algo que não é estimulado pela religião. Então, o católico causa com o católico, o evangélico causa com o evangélico, e daquele segmento. Se você for para um outro segmento, você vai ser, de uma certa forma, estigmatizado. Está um pouco... Está picoteando muito, novamente. Se você tem como... Desculpe, você tem como ficar um pouquinho mais para trás, ou fica muito longe? Eu acho que é a tua proximidade. Porque eu pensei que... enfim. Então, essa segmentação religiosa, né, ela foi uma estratégia, na verdade, que a civilização humana utilizou para lidar com essa pandemia. Porque a ideia é que se você se mantém em um pequeno grupo, se relacionando dentro desse pequeno grupo, de uma certa forma é uma quarentenona, se a gente for pensar. Tá? Então, quando você se relaciona, você vive, você trabalha com pessoas que têm aquela mesma ideia, isso vai ser grupos pequenos de pessoas. Você não vai para o mundo. A diferença é que a gente... Está picoteando. Você está com o microfone aonde? Você está pelo celular? Não, é o microfone do computador. Eu não sei o que está acontecendo, na verdade. Eu vou fazer um comentário em cima do Thales rapidinho. Chicão, só deixa eu ler aqui uma participação aqui. Aqui, ó. Diz a Wanda, parece que tem cachumba com máscara no queixo. Né? Aqui, o Antônio Silva, o governo nos últimos dias vem negociando com os representantes das vacinas de vários países, menos da China, e parece que o governo vem ganhando tempo para que uns desses laboratórios conclua primeiro, antes dos chineses. Caso isso confirme, isso poderia ser levado como palanque contra Dória, diz aqui. E o Marcelo, ótimo debate esse com os companheiros, grato, legal, obrigado pela participação aí. Então, e só que, não cortando aí, inclusive, a vacina cubana, ninguém comenta nesse país aqui também, né? Por favor. A esperança, né? Exatamente. É verdade, ninguém comenta a vacina cubana, assim também como não comentaram desde o começo os antivirais deles também, como o Interferon Alpha 2B, se não me engano, que desde o início teve bons resultados. Mas aqui só completando essa questão da fé, a fé no Brasil, Chicão, lá influencia muito esse debate dentro da política. Enfim, o seu programa é um espaço democrático, e eu me lembro aqui de um candidato a vice que você entrevistou, em respondendo uma pergunta minha, ele disse que possivelmente poderia ocorrer um milagre e a Covid-19 não existir em 2021 e, consequentemente, enfim, o governo de Pinhais não ia precisar se preocupar com isso, mas se precisar se preocupar, a única saída era garantir que o comércio e tudo ficasse aberto. Enfim, esse é o debate, né, Chicão, que a gente está tendo, tal, cada um puxando para o seu interesse. Esses dias vi um holding aí, né, um cara grande do mercado, enfim, um acionista, né, que tem mais de 8 redes de bares e restaurantes,
ele disse que no Brasil não vai ter segunda onda, porque a maior parte das pessoas da periferia já se contaminou, e a gente chegou a uma imunidade de rebanho, etc, etc. Esse é um problema muito grave, as pessoas acreditarem que isso está levando, Chicão, muitas pessoas que já se contaminaram a relaxar dos cuidados. Eu conheço muitas pessoas que contraíram coronavírus e que agora não usam máscara, não se cuidam, porque elas acham que aquela imunidade é para sempre. Aquela imunidade, ela dura de 3 a 6 meses no máximo. Já tem casos de pessoas que morreram depois da terceira reinfecção. Não é nem segunda, é terceira reinfecção. Então, aqui, o debate... Claro que o Brasil é um país com várias religiões, mas, sobretudo, católica e evangélica. E, sobretudo, enfim, aí cada religião tem um posicionamento, mas eu tenho visto, sobretudo, a igreja evangélica tratar com desdém essa questão. Vi um grande pastor de uma igreja que tem uma emissora de TV vender feijão mágico para curar a Covid-19 a R$1.000 cada feijão, se não me engano aí, o valor. É disso que a gente está falando, tá, Chicão? Feijão de ouro, feijão de ouro. É o seguinte, nós estamos com uma hora de programa, eu vou fazer mais 2 perguntas, específica para cada um de vocês, ok? Então, vou pedir aqui pro Thales, né? Thales, a pandemia tem causado uma série de problemas emocionais, né? Em grande parcela da sociedade. Pois o isolamento social, ele tão necessário, né, para evitar infecções e mortes, impede que as pessoas circulem livremente como se nada estivesse acontecido. Por exemplo, as pessoas que têm consciência agem dessa forma, né? No contexto da Covid-19, qual a função da psicologia ou como o profissional de psicologia consegue ajudar essas pessoas conscientes do perigo que é o coronavírus? Então, de várias maneiras, né? Eu vou tentar falar mais baixo e distante, que talvez seja o eco do áudio que está dando problema. O que acontece? Você tem o aspecto, inevitavelmente, da clínica, tá? Do atendimento, a pessoa que está com sofrimento. Do atendimento. Deixa eu ver aqui. Do atendimento para quem está com sofrimento mental, tá? Então, o nível de estresse, o nível de depressão, o nível de alteração do sono das pessoas em geral, pessoas que tinham comprometimento, tinham algum tipo de vulnerabilidade psiquiátrica antes e que também não tinham. Então, as que já eram vulneráveis pioraram, né, agravaram o quadro, mas mesmo as que eram mentalmente saudáveis antes da pandemia, pela circunstância da pandemia, começaram a manifestar sintomas clínicos que precisavam ser tratados. Tá? Então, você tem essa intervenção, né? Mas eu não queria me focar tanto nessa, porque essa é a que todo mundo fala, né? Dá a impressão que a psicologia ela só vai te ajudar a lidar com a sua ansiedade, a lidar com as suas coisas. Não, a psicologia ela vai ajudar, entre outras coisas, a convencer as pessoas a ficarem em casa. A demonstrar para as pessoas vieses ou distorções cognitivas que podem fazer com que ela rompa o isolamento social ou rompa essas medidas protetivas todas. Então, a psicologia ela não influencia apenas, ou não age apenas no tratamento clínico de um quadro de transtorno mental, agravado ou criado pela pandemia. Ela também influencia a política pública. E isso é uma coisa que eu fiquei muito decepcionado até com a mídia em geral, que é o pequeno espaço que a psicologia teve nas discussões sobre a pandemia. Você chamava profissionais de todas as áreas para falar sobre
coisas que, na verdade, são sobre o comportamento humano. E aí, muitas dessas orientações que eram passadas não tinham uma base real, concreta, em estudo, e aí gerou intervenções que não foram eficazes. Claro que existem outras explicações bem possíveis, mas uma das explicações pela qual o Brasil está lidando dessa maneira, como o Thiago falou ali, né? Estamos fazendo parte do G4, né? Dos piores países para lidar com a pandemia. Tá? É claro que tem outras tantas explicações, muito além do que não ouvir a psicologia. Mas se tivessem ouvido, naquele momento, tanto a publicidade, por exemplo, como que você vai dar um exemplo claro, objetivo aqui, né? No começo, depois eles melhoraram um pouco nisso, né? Mas no começo, quando dava para criar o espírito coletivo, o espírito de nação, né, que poderia, de fato, ajudar a vencer a pandemia, né, se colocava muito o número das pessoas que morreram. Tá? Então, morreram 100 pessoas ontem, né, no comecinho, né? Morreram 200 pessoas, morreram 1.000 pessoas. Isso pode soar como uma coisa que consegue persuadir alguém, mas não tem esse poder. O ser humano, na verdade, ele é pouco sensível a número, em termos de engajamento. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, você vê que 1.000 pessoas morreram. É claro que, a não ser que a pessoa seja um doente, né, uma pessoa com graves problemas, graves comprometimentos no julgamento moral, vai rir disso, vai debochar do número de mortos e coisas desse tipo. Mas as pessoas normais, né, elas vão se compadecer daquele número de mortos, 1.000 mortos, 800 mortos, 500 mortos, como a gente está vendo agora, mas isso é naquele sentido assim, poxa, que pena, morreram 500 pessoas. Aí dá aquela pausa, né, aquele silêncio, mas assim, não é disso que a gente precisa. A gente precisa que a pessoa não tenha pena disso aí. A gente precisa que a pessoa fique em casa. Então, a gente precisa que a pessoa tenha uma atitude favorável à contenção da pandemia. Certo? E como que a gente faz com que essas pessoas se convençam da seriedade da pandemia? Dando uma cara para o vírus. Porque o vírus a gente não vê. Mas o doente morrendo, lá entubado, isso tem muitas cenas mostrando isso. Então, quando você conta a história, né, depois o Fantástico até começou a fazer, mas ainda assim foi uma vez por semana. Isso tinha que estar todos os dias. Aquelas publicidades que o Dória fazia em São Paulo, dizendo que morreram não sei quantas pessoas e tal. Não, aquilo ali ele poderia até fazer, mas mostrar o caso. Pegar um caso específico e falar assim, esse cara aqui é um professor, ele deixou essa família aqui, colocar relatos dos alunos que eram alunos dele. O cara tinha uma produção, o outro lá que era porteiro do prédio, todo mundo gostava dele, e não sei o quê. Você vai dando uma humanidade para a doença. Quando você transforma a doença num ser humano que morre, isso tem um efeito de persuasão social muito maior do que dizer que 1.000 pessoas morreram. Tá? Legal. Então, só para dizer que isso poderia ser utilizado desde o início, né? Mas, infelizmente... Ok. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para o público, né? Esse aqui é o link, né? Atitudes frente à vacina para a Covid-19, o papel das diferenças psicológicas individuais. Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. É isso aí? Então, aqui é um convite, né, que estão fazendo. Depois eu vou pegar esse link aqui e vou colocar também aqui ó, o link dos dois professores aí, enfim, né? E vou colocar aqui, não, ó. Joga aquele pequenininho que eu te mandei. É esse aqui, ó. É esse aqui. Só copia e cola ele. Eu queria só aproveitar essa oportunidade da divulgação da pesquisa só para fazer um comentário, pode ser? Fica tranquilo, por favor. Eu queria
explicar para quem está assistindo, né, e para quem vai assistir depois, tá, a importância desse tipo de estudo, certo? O que acontece? A gente, quando a gente pega algumas matérias, ou quando a gente vai discutir sobre negacionismo da vacina, coisas do tipo, são várias teorias que são colocadas na mesa, que infelizmente muitas delas não têm uma base sólida, né, científica para aquilo ali. Uhum. Mas mais do que isso, os estudos psicológicos, e esse é um viés da psicologia, e de outras ciências também, mas da psicologia mais propriamente dita, que eles estão enviesados em termos de amostra, tá? Então, tem uma grande discussão na literatura que a maioria dos estudos psicológicos são feitos em sociedades que são industrializadas, que são democráticas, que são, enfim, que são mais justas em termos de distribuição de salário. Trocando em miúdos, a maioria, como a maior parte da produção acadêmica em psicologia é Estados Unidos e Canadá, então você tem estudantes universitários dos Estados Unidos e do Canadá, que são os sujeitos das pesquisas. Tá? É óbvio que estudante universitário dos Estados Unidos e Canadá não é representativo da população. Tá? Então, tanto por aspecto social, nível socioeconômico, enfim, background educacional, uma série de coisas. Então, há algum tempo já eu venho defendendo que o Brasil vai meio que lavar a psicologia. O Brasil vai salvar a psicologia desse problema de viés. Porque o Brasil é um país extremamente desigual. O Brasil é um país com todo tipo de nível educacional, com todo tipo de nível de renda, com diferentes classes, conflitos étnicos, religiosos, uma série de coisas. Então, o Brasil ele tem uma série de diversidade social que, se você faz uma pesquisa bem feita aqui, uma pesquisa bem representativa da população brasileira, você produz um resultado que, basicamente, você pode generalizar ele para muito mais do que uma pesquisa com universidade. Tá? Então, eu faço esse apelo para as pessoas que estão aqui, porque participar, e não precisa ter ensino superior, não precisa ser, passa para os seus parentes, né? Passa no WhatsApp, a gente passa, o pessoal passa tanta fake news no WhatsApp, passa link dessa pesquisa no WhatsApp para atingir pessoas de todo tipo. Quanto maior a diversidade mesmo da população que a gente atingir com essa pesquisa, mais robustez a gente vai dar para esse dado. Os resultados vão poder influenciar as políticas públicas concretas da vacina aqui no Brasil, mas também vão contribuir para entender esse fenômeno no mundo. Porque, novamente, as pesquisas de antivacina estão nichadas. Estão em sociedades que são ricas, educadas, né? Então, isso causa um pouco de problema, causa um pouco de dificuldade na generalização. Então, eu realmente insisto na tecla de que o Brasil vai salvar a psicologia desse erro de ficar fazendo pesquisa na nata da nata. Então, tá legal. Esse aqui é um link onde tem uma pesquisa que vocês elaboraram, né? Isso. O Thales aí elaborou, é isso, Thales? Né? Nós seis, né? Então é importante que as pessoas acessem esse link, né? E respondam essa pesquisa, que é muito interessante. É o seguinte, nós temos ainda 5 minutos e meio de programa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, para o Tiago. Depois vocês entram nas considerações finais, por favor, em 6 minutos. Ó, em recente pesquisa no Brasil, 81% dos entrevistados responderam que planejam tomar vacina contra o coronavírus, enquanto a média mundial é 73%. Olha só, apesar do negacionismo, o Brasil está na frente, mas não chegou no 100%. Tiago, isso pode ser considerado um bom sinal? É um excelente sinal, contudo, obviamente, vai depender, sobretudo, do sucesso logístico, né, de nós distribuirmos vacina, né? Não adianta ter inclinação de tomar e ela não estar disponível. A maior parte das autoridades de saúde pública no Brasil vem
alertando que possivelmente em 2021 teremos vacina apenas para idosos e o pessoal da saúde, né? O que eu vejo como extremamente deletério. Claro que isso aí eu acho que é subestimar a capacidade da indústria, que nunca se movimentou de maneira tão grande, e, enfim, o fato de nós conseguirmos imunizar a nossa população, seja pelo aspecto da saúde ou por esse aspecto da economia que o presidente tão fala, vai ser fundamental. A partir do momento que a gente imunizar mais de 50% da população, estima-se que vai ter uma injeção de capital estrangeiro sem precedente no Brasil, e não obstante, a gente tem uma demanda reprimida que vai sair do armário. Então, inclusive um trunfo eleitoral, né? Se nós imaginarmos aqui que a maioria das pessoas vão avaliar o presidente de acordo com o desempenho da economia e, geralmente, a saúde com relacionado a estados e municípios. Mas eu sou otimista, enfim, possivelmente vai haver algum tipo de sanção, né, obrigando as pessoas. Acredito que o STF vai colocar algum tipo de restrição, ou seja, as pessoas que não forem vacinadas, talvez elas não podem pegar transporte público, ou não vão poder assumir concurso público, ou ainda ingressar em uma empresa, e eu acho isso extremamente importante, né? Pensando que, apesar de nós termos um programa de imunização muito sofisticado, esse ano em específico foi o nosso pior ano de vacinação. Lembrando que não é só a Covid que é perigosa, né? Tá voltando sarampo, por exemplo, né? Eu tive sarampo quando eu era criança, eu imaginava que as pessoas não tinham mais sarampo, mas as pessoas ainda têm sarampo, e é justamente, evidentemente, que o medo da pandemia afastou as pessoas também dos postos de saúde, mas não só a vacinação de Covid, mas das outras, né, patologias, a gente tem que reforçar muito. Mas eu sou otimista. Se eu fosse pensar só como homem da ciência, pragmático que sou, eu ia pintar o pior cenário. Mas eu acho que 2020 foi o ano da morte e 2021 vai ser o ano da cura, vai ser o ano da prosperidade. E, de alguma forma, não dependendo exatamente das nossas autoridades aí em nível federal, mas do contexto de maneira geral, né? Pensando que o mercado está muito interessado. Eu sou otimista. E eu já comprei até um tênis novo, Chicão, para o dia da vacinação. E eu me vacinando, eu vou aí em Pinhais aí para a gente assar uma costela. Mas com certeza absoluta, Bexuga, absoluta. Nós vamos, assim que sair a vacina, a gente vai fazer questão de se encontrar. Deixa eu ver aqui, antes de passar para vocês fazerem as suas considerações finais. O Antônio Silva, adorei este debate, eu não conhecia esse blog, parabéns ao responsável pela iniciativa, agora manterei conectado. Muito obrigado mesmo aí, e eu peço então para você, olha aí, ó, acesse o YouTube e se inscreva em meu canal, TV, o Ponto da Política, legal? Bacana, Antônio Silva? Capricha aí com a gente, muito legal, muito bacana. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava indo aqui, ó. Eu vou ler aqui uma do Marcelino. Acabou digitando no automático a expressão Revolução Brasileira, mas eu quero dizer que está acontecendo um genocídio no Brasil graças à ausência de uma política pública para combater o coronavírus. Aqui, Tiago, temos que ser otimistas mesmo nesse país. É isso aí mesmo, temos que ser otimistas. Então é o seguinte, eu pediria para vocês fazerem suas considerações finais, mas, ó, desse tamanho. Beleza? Fique à vontade aí. Tiago Thales, perdão, Tiago, o Thales Coutinho, eu confundo o Tiago Thales, a dupla aí, Tiago e Thales, olha, nova dupla aí, mas da ciência, né? Essa dupla é cabeça, né? Valeu, Thales, é com você suas considerações finais. Um grande abraço. Então, primeiro eu quero agradecer bastante, né, pelo convite. Eu acho que esse tipo de papo é bastante enriquecedor. Até porque eu estou interagindo aqui com pessoas que eu realmente não conhecia antes, então e fiquei bem feliz de conhecer. Então eu queria resumir com duas coisas. Primeiro, cura para o negacionismo, raciocínio analítico na escola, tá?
As crianças precisam aprender a desenvolver o raciocínio analítico. É isso que vai favorecer depois separar o joio do trigo, separar o que é fake do que é news, tá? Então, isso é uma questão urgente, é para melhorar a próxima geração. Talvez essa geração já esteja perdida, mas a próxima geração pode estar melhor desde que seja investido em raciocínio analítico na escola. Esse é um ponto. O outro ponto, para ser bem rapidinho, tá? São as demandas de agora, os problemas que a gente vai enfrentar agora. Então, a percepção, o medo do coronavírus, talvez tenha diminuído mesmo. Tá? E as pessoas vão ficar mais seguras. É um recente trabalho que saiu, na minha opinião, o melhor trabalho que foi publicado até agora sobre coronavírus e comportamento humano, tá? Identificou o seguinte, que as pessoas estão se sentindo mais, igual a gente comentou ainda há pouco sobre religião, né? Então, se eu sou protegido de Deus, então eu me exponho ao vírus, né? As pessoas estão se sentindo mais protegidas quando elas interagem com pessoas que elas confiam, que elas conhecem. Então, com amigos, com familiares, com uma série de coisas. Então, nesses relacionamentos, baixa-se a guarda. Então, atenção, o que na primeira onda você se contaminava com pessoa desconhecida no supermercado, na farmácia, no ponto de ônibus ou coisa assim, o risco dessa vez é você se contaminar com pessoas próximas de você. Então, tome muito cuidado na interação com pessoas próximas, porque os indivíduos estão baixando a guarda porque confiam naquele indivíduo. Então, se eu confio naquele indivíduo, ele não tem o vírus. Isso lembra o que aconteceu, o discurso que tinha na época da AIDS, né? Quem vê cara não vê AIDS, certo? Então, e não, a pessoa pode ser aparentemente saudável, pode ser uma série de coisas, e está contaminada e vai te contaminar. Então, esses dois recados eu queria deixar. O investimento na educação básica de raciocínio científico, analítico, tá? Para as pessoas poderem entender, se alfabetizarem na ciência, e o outro é para tomar cuidado com os vínculos próximos, tá? Enfim, então eu agradeço muito aqui e reforçar a importância da participação na pesquisa sobre a psicologia da vacina. Muito obrigado mesmo. Então, a Vânia aqui, gratidão por essa live, parabéns pelo programa, Chicão. Thales, continue com sua contribuição maravilhosa. Tiago, você também é maravilhoso. Legal. As suas considerações finais, Tiago Pérez. Show de bola, Chicão. Fico sempre feliz de participar. Aliás, eu já conheço o Chicão de outros carnavais. Eu acho que já deve fazer quase uns 12, 13 anos. Eu era bem garotinho, o Chicão já era velho já, mas... Eu era ousado. já era ousado. Chicão, já estava há mais tempo. Chicão, de coração, você é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Enfim, eu tenho um jeito meio estranho, às vezes, de mostrar minha admiração pelas pessoas, mas você é um cara 10, e esse tipo de iniciativa sua é demais, né? Você não está ganhando nada com isso, pelo contrário, só ganha dor de cabeça, só ganha bolsominion aqui vindo te xingar. É isso, pensar, Chicão, é uma arma contra a opressão, né? Num mundo negacionista, com fake news para todo lado, nada mais revolucionário do que pensar, né? Colocar o miolo aqui para pensar. Gente, eu reforço aqui a participação, por favor, participem lá da minha pesquisa. Enfim, a ciência agradece, e nós também que estamos fazendo pesquisa, a gente não ganha nada com isso. É só dor de cabeça também, é só o comitê de ética boicotando a gente, enfim, é só com a ciência que nós vamos aqui clarear a verdade. E, infelizmente, gente, eu queria ter uma mensagem linda aqui, mas eu não tenho muito. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Ontem o mundo, né, teve o dia com maior mortes, né, em Covid, por razão, né, da Covid-19, e no Brasil inteiro não está diferente. Aqui na minha cidade, em Curitiba, por exemplo, entrou uma outra bandeira, que é a bandeira laranja. Enfim, não está aqui no assunto, mas falta um critério nacional, né? Infelizmente, o governo federal até agora não teve tempo de terminar o plano. Espero que a razão seja essa e que tenha, né, esse plano, mas eu estou achando que não vai ter plano nenhum.
Então a gente está assim, né? Cada prefeito faz de uma forma, cada governador faz de uma forma, estamos a Deus dará, essa que é a verdade. E o que o Tales disse é muito significativo. Na primeira onda, a gente se contaminava sobretudo com pessoas na rua. Hoje a gente se contamina com as pessoas no nosso cotidiano, né? Então, gente, por favor, eu sei que é difícil, né? Já faz 8 meses que a gente está nesse perrengue, né? Eu estou em isolamento desde o dia 11 de março, é difícil, não é um negócio fácil, né? Deixar de ver os familiares, mas é um ato, sobretudo, de amor, né? Pense nas pessoas que você gosta e, gente, vamos ter esperança. O mercado está se movimentando, o mundo está se movimentando. 2021, gente, vai ser o ano da cura, vai ser o ano da prosperidade e a gente vai poder tirar o atraso, né? O Chicão vai fazer até uma costela aqui pra gente. Eu vou levar a cerveja, viu, Chicão? Eu sei fazer uma cerveja que você não espera, viu? Enfim, beleza. Então, eu não espero, mas vou ficar esperando. Eu vou fechar aqui dizendo aqui que eu peço para as pessoas se cuidarem. A gente está se aproximando do final do ano. Eu sei que é difícil, né? Eu vou falar um negócio assim, né? Para quem quer fazer uma festa, né, de final de ano, de Natal, de Ano Novo, eu falaria para ser virtual, mas vamos tentar ser realista. Se vai ter um encontro presencial, gente, cada um que vai participar desse encontro se isole durante 14 dias. Se isole durante 14 dias. E faça esse encontro. Vai ter risco? Vai, mas você diminui muito o risco. E, gente, não esqueça, né? A máscara é horrível? Mas você protege o outro, você protege a si mesmo. É só através do esforço coletivo que a gente vence essa luta. Thales, eu vou comprar um microfone para você. Chicão, obrigado de novo. Tamo junto, hein, gente? O destino me deu aí a oportunidade de conviver com pessoas aí maravilhosas que me ensinam todos os dias e eu sou muito grato. Valeu, gente. Tamo junto. Legal. Deixo aqui um grande abraço para vocês. Foi um prazer conversar com vocês dois aí. Foi muito legal. Aprendi bastante com vocês. Tive o prazer de conhecer, mesmo que virtualmente, o Thales Coutinho, porque o Thiago, eu já conheço ele, ele também é velhinho, viu? Eu só tenho cabelo branco. Valeu, turma. Um grande abraço para vocês e a todos vocês que nos acompanharam até agora. Um imenso abraço a todos.